O aumento no preço dos combustíveis nas refinarias já chegou às bombas e os motoristas devem preparar o bolso, porque vem mais reajuste pela frente. Quem reajustou antes da hora perdeu para a concorrência. Na zona leste da cidade, esse posto ficou quase vazio nesta quinta-feira. A gasolina já era vendida a R$ 3,07. O pouco movimento levou o dono a baixar para R$ 2,98, o mesmo preço cobrado hoje em outros postos. Ficou mais caro, agora a gente sente porque a gente depende disso. Abastecer todo dia. Com certeza. Esse foi só o primeiro aumento previsto para este ano. Outros 3 reajustes devem acontecer até abril, por causa do ICMS. O preço da gasolina em Manaus pode chegar a R$ 3,40. É o que diz este representante de uma distribuidora. Além do reajuste nacional, os estaduais vão encarecer ainda mais a gasolina. O governo deve aumentar a cobrança do ICMS, por exemplo, de 25% para 30%. A não ser que o governo do estado retroaja, tá? Aí você tem como evitar isso daí. Mas se o governo do estado não retroagir, esse imposto, esse aumento vai virar consequentemente. É um efeito dominó. Sobe o valor do ICMS cobrado das distribuidoras e elas aumentam o preço dos combustíveis vendidos para os postos. E isso é repassado para o consumidor. Quando estava R$ 2,88, nós já estávamos pagando imposto de R$ 2,92. Então, eu acredito que amanhã, sendo o primeiro dia de fevereiro, já tenha um novo aumento na pauta. Então, é um efeito cascata que cada dia que passa você não sabe qual é o preço que você vai pagar. Com a alta no preço da gasolina, o álcool poderia ser uma boa opção. Mas aqui em Manaus ele também é caro, porque vem do Mato Grosso e os custos com transporte são muitos. Vai piorar muito a situação, né? Porque eu já achava que a gasolina estava um pouco cara, né? Imagina agora. A gente abastecia 50, 70 reais por semana, agora vai ter que dobrar isso, né? Com esse preço. 5 casas correm risco de desabar no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus. No ano passado, 3 caíram no mesmo local. Há mais de um mês, a rotina de Francinete mudou. Com o assoalho da casa com risco de cair, ela diz que não dorme direito. Eu tenho medo de ficar aqui, né? Quando dá vento assim, eu vou lá para minha sogra. Fico para lá. Ontem meus filhos dormiram para lá, porque a casa estava caindo aqui do lado, né? A gente ficou com medo. A doméstica não tem para onde ir. E na vizinhança, 5 famílias vivem um problema parecido. Nesta, os moradores se mudaram porque a situação é ainda pior. As tábuas soltaram, a porta ficou emperrada e as paredes estão totalmente tortas. O perigo aqui no Beco São Domingos começa no acesso às casas, nessas passarelas. Essa ponte aqui que a gente vê está bem inclinada, é muito difícil caminhar. E nesse local aqui moravam 3 famílias. As casas desabaram no fim do ano passado e, segundo os moradores, ninguém foi indenizado até o momento. Ali a gente também vê um banheiro que corre risco de cair. Essa doméstica tem medo de que algo aconteça e que um dos filhos se machuque. Para ficar em pé, os móveis do quarto tiveram que ser colocados de maneira improvisada. Eles poderiam mesmo dar uma opção pra gente, não, tal dia vai sair, ou então derrubam ela e reforma de novo, né? Mas não falo nada, só espera. Agora a gente vai lá, tá tudo parado, diz que tá tudo parado. Os moradores disseram que ontem a Defesa Civil esteve no local, mas não retirou ninguém. A gente tem sofrido com isso, por causa que a gente, quando só olha para o nosso lado, quando a gente faz algum protesto. E a gente não quer isso. A gente quer resolver da melhor forma possível. Em nota, o Prozami informou que a área está incluída no programa e que as casas vão ser retiradas de acordo com o cronograma. Técnicos também devem visitar o local nos próximos dias. Um homem foi preso acusado de furtar lanchas na orla de Manaus. A repórter Larissa Santiago tem outras informações. Larissa. Olá, Marcela. O homem foi identificado como Maurício Batista Ribeiro, de 23 anos. Ele teria roubado uma lancha quando os atravessadores perceberam que ele não era o dono, foram até ele, abordaram no meio do rio e encaminharam ele até a Marina do Davi, ali por trás do Tropical Hotel, e lincharam o Maurício. A polícia recebeu a denúncia, foi até o local, encaminhou o Maurício até o hospital para depois levar ele para o 19º DIP, onde ele está detido. Tem suspeitas de que o Maurício já cometia esses crimes, ele já furtava algumas lanchas para pintar e depois vender para os municípios vizinhos a Manaus. Volto com você, Marcela.
Obrigada, Larissa. E a polícia prendeu Moacir da Silva Maquiné, conhecido como Moa. Ele era procurado desde 2005, já foi condenado por homicídio. Moa foi preso na Rua do Fuxico, na zona leste da capital. Os policiais chegaram até ele por meio de uma denúncia anônima. E muitos alunos da rede municipal vão estudar em prédios alugados este ano. A prefeitura cancelou as licitações para a construção de novas escolas. 230 mil alunos já estão matriculados na rede municipal de ensino. Alguns deles vão começar o ano letivo estudando em prédios alugados, porque as licitações previstas no ano passado foram canceladas. Algumas empresas que ganharam as licitações, de repente transferiram seus direitos para terceiras empresas. Entendemos que isso aí não era uma coisa boa, justa. Você ganha uma licitação é para você fazer a obra. E estamos começando do zero, mas sem grandes perdas de tempo, porque nós temos o projeto de fazer, até o final do ano, 40 creches. Quase 1.000 profissionais devem ocupar as novas vagas de professores e pedagogos. Mais de 10 mil pessoas já estão inscritas para participar do processo seletivo simplificado. O objetivo é melhorar a qualidade do ensino, para ainda neste ano atingir a meta de 2015 do IDEB. Nós temos hoje 4,1 nos anos iniciais e estamos nos impondo uma meta de 5,5, que saímos debaixo da média nacional, abaixo da média nacional, para cima dessa média nacional. E nos anos finais de 3,1 para 4,5. O dinheiro fácil tem atraído cada vez mais garotas para a prostituição. Em Iranduba, denúncias de exploração sexual são investigadas. É o que você vê na terceira reportagem da nossa série especial. Os telefones não param de tocar. São clientes pedindo informação. Isso faz parte da rotina das acompanhantes de luxo, profissionais que há 12 anos foram incluídas na classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego. O atrativo, além do sexo, salários que variam de 17 a 20 mil reais. A gente encontra muita gente agradável, mas também encontra muita gente ruim no meio. Às vezes pensa que o dinheiro paga tudo e não paga. As políticas públicas, elas têm que ser pensadas e apresentadas para a sociedade de maneira que as pessoas tenham outras alternativas que não a prostituição para sobreviver, para ganhar dinheiro, para trabalhar, ou seja, que ela tivesse outras alternativas de trabalho que não recaísse na prostituição. Heloíse não é amazonense. A cada 2 meses muda de cidade. A vida dela é assim há quase 2 anos. Ela utiliza uma página na internet para divulgar o trabalho. As fotos sensuais atraem os clientes. Geralmente quando a gente viaja, que chega em uma cidade, é novidade. Chegou uma novidade, eles querem provar aquela novidade. Esses clientes, quem são eles? Na maioria casados, empresários, políticos. O flat onde mora e faz os atendimentos fica em uma área nobre da cidade. O luxo faz parte da rotina das acompanhantes. Tudo isso é mantido pelo alto valor dos programas. Uma hora, por exemplo, custa R$350. Uma diária, R$3.000. Heloíse conta que entrou na prostituição para manter o filho que mora no Nordeste com a família. Além disso, ela tem outros objetivos. O que você quer? Dinheiro, uma vida estável, uma empresa. Mas essa garota de programa não está só. Viaja sempre na companhia da amiga Débora, que também está no site. Detalhe, Débora é casada. Como é que funciona esse relacionamento? Aceita numa boa o parceiro? Tranquilo, não tem preconceito não em relação a isso. Eu que sou um pouco ciumenta, mas é de mim mesmo. É normal isso. No submundo da prostituição, um outro problema, as drogas. Muito fácil. Eu tenho alguns clientes que trazem assim as drogas assim fácil, tome aí, cheire, fume. Muito fácil, muito fácil. Mas eu nunca usei droga nenhuma e não aconselho ninguém a usar. Você já perdeu o cliente por causa disso? Já. Porque queriam que você usasse? Porque queria que eu usasse, eu não aceitei e preferi ir embora. Débora sabe dos riscos que corre nessa profissão. Medo de quê? Medo de morrer longe de minha família. Muito medo. Porque assim, a gente sabe que a gente tá aqui hoje, a gente não sabe se amanhã a gente vai amanhecer bem, entendeu? A gente não sabe. Hoje aqui eu tô longe da minha família.
Minha família sabe que eu tô aqui, sabe, não sabe o que eu tô fazendo. Daqui a poucos dias, Heloísa e Débora vão trabalhar em outro estado. Elas já fazem parte de estatísticas sobre a prostituição. A Polícia Rodoviária Federal fez um estudo no ano de 2011 e revelou que no Amazonas a prostituição subiu 400%. E se já era difícil combater isso em uma cidade grande, imagine em uma cidade pequena como Iranduba, que faz parte da região metropolitana de Manaus. Em outubro veio a denúncia. Uma rede de prostituição estava agindo na cidade. Na época, a repórter Marquilze Pereira conversou com o delegado de polícia do município. E realmente houve corrupção de menores e houve... Porque existe a lei que diz o seguinte: menor de 14 anos que tem relações sexuais com maiores de 18, mesmo que seja espontaneamente, é um estupro. O problema da prostituição é antigo na cidade, com um agravante: muitas menores e quase nenhum tipo de fiscalização por parte das autoridades do município. Apesar da nossa equipe ter constatado diversas situações de exploração sexual envolvendo meninas de 13 a 17 anos, a presidente do Conselho Tutelar diz que o órgão não recebeu nenhuma denúncia nos últimos 5 anos. No Conselho Tutelar nunca foi registrado esse tipo de caso. Exploração infantil, não. Nós não temos no Conselho, todos esses anos nós não temos esse caso registrado no Conselho. Mas voltamos às ruas e em poucos minutos essa menor contradiz a conselheira tutelar. Ela mesma conta que já foi forçada a realizar serviços sexuais. Foi muito, sei lá, eu fiquei com medo porque ele me ameaçou de morte se eu não fizesse com ele. Ele tipo me estrupou. Como é que é? Sua mãe achou você? Não, ela não me achou. Ele me liberou porque eu e minha amiga e ela deu dinheiro para ele fugir. Se eu não desse, ele tinha me matado. Situação constrangedora, tanto para quem recebe, como para quem é apenas explorada. Futuro ainda incerto. Pessoas que apenas foram vítimas de uma violência que deixa marcas na memória. Amanhã, na última reportagem da série sobre prostituição, vamos conhecer a noite no centro de Manaus. Essa edição do Jornal em Tempo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.